E bem-vindos ao meu canal. Este é o meu primeiro vídeo e eu hoje vou-vos falar sobre um trabalho que eu estive a fazer sobre peixes no lago Nicarágua e no lago Manágua. Por isso, bem-vindos ao meu primeiro vídeo. Quem peixe procura, peixe acha. Então, neste trabalho nós focámos-nos em duas espécies de peixes, os anfilófagos, duas espécies em que um tem lábios grandes e grossos e o outro tem os lábios menos desenvolvidos. E aquele que tem os lábios mais grossos, que é o Amphilophus labiatus, utiliza os lábios para sugar invertebrados de rochas. E basicamente, nós, na natureza, aquilo que nós sabemos é que a evolução dos lábios nesta família de peixes, que são os cíclidos, já evoluiu várias vezes em cíclidos que vivem em lagos africanos, em cíclidos que vivem nestes lagos. Então, uma das questões que nós estávamos interessados neste artigo, nesta contribuição, é porque é que os lábios evoluíram e como é que os lábios evoluíram. E então, nós temos dois lagos aqui, os dois lagos com as duas espécies, e nós queríamos saber, ok, será que os lábios evoluíram apenas só uma vez ou evoluíram duas vezes, uma vez em cada lago? Porquê é que é interessante saber isto? Existem três formas com que os organismos conseguem, digamos, inventar ou adaptar-se, inventar novas características, tipo evoluir novas características. A primeira forma é simplesmente aquilo que nós chamamos de novo, onde basicamente existe, e o nome é contraintuitivo para quem é português, existe evolução de novo, que é evolução logo só de uma vez, ou seja, evolui do nada. Tipo, de novo seria repetição, mas enfim. Ou seja, existe a evolução de novo, onde uma coisa evolui e é nova. Existe aquilo que chamamos de evolução paralela, em que dois organismos diferentes, duas espécies diferentes, evoluem a mesma solução de forma independente. E depois existe a terceira forma, que é hibridização. Um organismo inventa uma coisa e depois vem outro e reproduz-se com este e fica com essa coisa. Tipo um bocado tipo os medabots, estás a ver? Em que, agora eu destruí o teu megabot, portanto agora vou ficar com as pernas do teu megabot. Eu aposto que já ninguém se lembra disto. Sou um bocado, estou a ficar velho. E então, vamos lá a isto. Como é que este trabalho começa? Este trabalho começa com a dissertação doutoral do William Sowersby. E o William, ele faz ecologia, ou seja, ele vai para o meio ambiente e ele coleta cenas. E basicamente aquilo que ele fez foi, ele esteve a estudar os peixes, esteve a medi-los, esteve a medir, por exemplo, os lábios, esteve a medir certas características do corpo dos peixes e teve também a ver qual é que era o conteúdo do estômago. Primeiro, nós demonstramos no artigo que entre as duas espécies a evolução ou seja, as duas espécies têm lábios significativamente diferentes, com umas tendo uns lábios muito mais grossos do que a outra espécie. Também mostramos que a forma corporal dos dois peixes é diferente, que não conseguimos associar a nada particular, mas pode ser, por exemplo, alimentação diferente, pode ser, sei lá, por uma questão de desenvolvimento, porque se eles têm lábios diferentes, se calhar o gene controla os lábios, também controla uma cena qualquer e depois já há umas alterações. Não, é muito difícil conseguir mostrar isso. E outra coisa que ele mostra é que dentro do conteúdo do estômago dos peixes que existem conteúdos muito diferentes. Ou seja, aquele que tem lábios prefere comer crustáceos, ou seja, caranguejos pequenitos, por assim dizer. E o outro que não, é um bocado mais generalista, mas prefere moluscos. Ou seja, um gosta de uns caracóisitos, o outro prefere uma sapateira. Eu não gosto nada disso, portanto. E depois, do ponto de vista genético,
nós estivemos a explorar esta questão do evoluíram de novo ou foi uma evolução por hibridização ou assim. Mas antes de irmos à genética, eu preciso de vos falar um bocado de genética. O DNA são estas 4 letras. A adenina, existe a timina, existe a citosina e depois existe também a guanina. E basicamente, estas 4 letras compõem o genoma dos organismos inteiros. Ou seja, os genomas é só a sequência de DNA toda de todos os cromossomas que nós temos. Nós temos 3 bilhões 200 milhões pares de bases, ou seja, 3.2 bilhões. Nestes 3.2 bilhões nós temos genes e temos outro conteúdo genético que eu hoje não vou estar aqui a falar. Mas o importante de saber isto é que nós, ao sequenciarmos muitos indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes, nós conseguimos calcular índices de diversidade genética, índices de divergência genética e tudo mais. Então, por exemplo, eu vou-vos agora pôr aqui um exemplo no ecrã. Isto é a palavra 5 em diferentes línguas. Em inglês 5, em francês 5, em português 5, em espanhol 5 e em italiano 5. E basicamente nós quando fazemos assim o estudo fazemos aquilo que é o alinhamento do DNA e ao alinharmos o DNA nós vamos depois fazer estas matrizes de a letra C é igual nestas línguas todas, menos no inglês, a letra I está aqui igual em todas, mas depois já aqui há umas diferenças entre o inglês tem o V e as outras têm ou um Q ou um N. Não, todas têm um N. Mas depois umas têm o Q e o N. E isto depois permite-nos a nós organizar com base de ok, o inglês é aquele que tem mais diferenças para as outras todas, portanto é mais divergente das línguas, neste caso. Depois vem o italiano e o francês, e o português e o espanhol são próximos. E nós fazemos isto através destes índices. E, portanto, eu, utilizando esses índices aí, estive a fazer umas análises e uns cálculos genéticos que me permitem, portanto, distinguir as populações. E então vou-vos aqui mostrar umas imagens. Basicamente aquilo que nós vemos aqui é aquilo que nós chamamos os componentes principais, que é uma decomposição da variabilidade e da diversidade genética. E isto trocado por miúdos significa que nós, utilizando modelos estatísticos, conseguimos decompor todas estas medidas genéticas e pô-las num gráfico. E basicamente aquilo que nos diz é quanto mais separado tiverem as bolinhas aos triângulos, mais diferentes são os organismos. E então aqui aquilo que nós podemos ver, eu vou focar primeiro aqui no eixo do X, que é o eixo horizontal, e aquilo que nós vemos primeiro é que existem 3 grupos. Há um grupo para a direita que é verde, há um grupo depois assim um bocado em baixo, dividido em 2, tem ali bastante preto, cor-de-rosa, azul escuro, e depois tem ali um grupo mais para cima que é cor-de-rosa, certo? Então basicamente isto está-nos a dizer que, reparem, o verde está aqui a ir para a direita, que é uma população à parte, depois há outra população à parte em baixo e outra população em cima. E na legenda nós podemos ver que os locais onde nós amostramos os peixes, que é o Lago Manágua e o Lago Nicarágua, têm diferentes cores. E depois as espécies, nós aqui estamos a dar-lhes diferentes símbolos. E aquilo que nos está a mostrar aqui é que, se repararem, e se olharmos só para o verde é segregado, ou seja, está separado do restante pelo primeiro eixo. E o primeiro eixo é aquele que explica mais variação genética. Neste caso é só 2,9%, não é muito. Normalmente pode-se ver às vezes separação de 30%. E o verde aqui, isto está-nos a indicar que a primeira separação, que é o verde dos restantes, é a separação geográfica dos lagos. E depois aquela segunda separação está a separar uma população que se chama Puerto Díaz,
das estantes do lago Nicarágua, significando que, basicamente, se nós olharmos, peixes de um lago e do outro lado são bastante divergentes, e depois dentro do lago existe esta população, dentro do lago Nicarágua existe esta população de Puerto Díaz, que é bastante diferente. Para quem tem um olho treinado, ou para quem perdeu meses com esta porcaria de... não é porcaria, mas tipo, eu fiz esta imagem 400 vezes, de 400 formas diferentes. Aquilo que dá para ver é que, se olharmos para o grupo verde, os triângulos estão a vir em cima e as bolinhas estão a vir maioritariamente por baixo. E naquele grupo onde estão os pretos todos, os triângulos também estão a vir em cima e os círculos também estão a vir em baixo. Isto significa que o primeiro eixo está a separar os lagos e o segundo eixo está a separar de forma leviana as espécies, porque os círculos que estão em baixo, que é o sem lábios, que é o citrinelos, e o de cima, que é o labiatus, estão a separar. E isto é exatamente o que estamos à espera num cenário de evolução paralela, em que existem dois lagos e os lábios evoluíram nos dois lagos. E então estava todo feliz porque isto era, sei lá, aquilo que eu gostava de mostrar, tipo, uau, evolução paralela na natureza, tão fixe, aqui está. Mas não. Basicamente nós depois começámos a estudar a hibridização, para excluir a hipótese. E aquilo que nós vemos neste lago, nesta imagem, é outra vez as espécies. E naquele gráfico à mais esquerda, que está mais laranja, nós vemos que é o Lago Manágua, e os outros 4 são 4 populações que nós estudamos do Lago Nicarágua. E isto está-nos a indicar que estes peixes se estão a reproduzir, não vou dizer à asneira, mas estão-se a reproduzir uns com os outros. Basicamente, se as duas espécies estivessem completamente separadas, nós estávamos à espera de ver um bloco de laranja para uma espécie e um bloco de azul para outra espécie. Mas nós, basicamente, aquilo que nós vemos aqui é que, em diferentes localizações geográficas, nós vemos estas barrinhas que são metade azuis, metade laranjas. Isto significa que tem havido, muito provavelmente, hibridização entre as espécies. E pronto, claro, é óbvio que nós chegamos aqui e eu perdi meses da minha vida a fazer esta análise de dados. Isto foi um riso awkward, que é para não chorar. A fazer umas simulações que é aquilo que nós chamamos de coalescência, que é quando olhando para duas espécies, nós inferimos quando é que elas se tornaram espécies diferentes e quando é que tinham um ancestral em comum. Nós descobrimos que as duas espécies sempre gostaram de pinar uma com a outra. Ou seja, basicamente, a hibridização é o fenómeno que explica isto, e nós vemos isso porque, basicamente, os modelos de simulação, nós dissemos: será que está a correr a hibridização, sim ou não? E os modelos todos apontam que sim. Este paper foi publicado, ou vai ser publicado agora, num jornal chamado Molecular Ecology. É um trabalho meu e do Will como primeiros autores, mas tem contribuição de malta de Espanha, da Austrália, também de Inglaterra. E foi muito fixe. Eu gostei. Demorou-me só 2 anos a fazer a análise de dados. Só 2 anos. Só 2 anos. E eu só fiz metade do trabalho, porque o Will anda a trabalhar nisto, acho, há mais de 5 anos. Portanto, nós estamos os dois bastante felizes com isto, finalmente. Só o processo de decisão do artigo é antes da pandemia, porque nós submetemos primeiro o artigo em dezembro de 2019 e só agora é que foi aceito. Portanto, este é o meu trabalho e este é o início do canal e eu vou fazer mais vídeos. Portanto, subscrevam, se quiseres.